have to march on with the unshakable confidence that we will win our fight for a new society. A Angela Davis, filósofa norte-americana e ícone do feminismo negro e da luta pelos direitos civis, fala que a liberdade é uma luta constante. E fala que essa luta pela liberdade é coletiva, não individual. Dignity and happiness belongs to all. E a Angela também diz que política não é só um jogo institucional. Política é um ato de resistência ativa. Por isso, ela diz: eu não estou mais aceitando as coisas que eu não posso mudar, eu estou mudando as coisas que eu não posso aceitar. No change is possible without hope. No movement is possible without hope. Essas ideias da Angela Davis resumem bem o que acontece nas nossas mentes e corações quando despertamos para a política. Quando a gente tem aquele momento eureka e pensa: eu só vou conseguir mudar essa situação inaceitável somando forças com outras pessoas. Eu sou Manuela Dávila e você está ouvindo Ela Pode, um podcast do Instituto Se Fosse Você, produzido pela Zarabatana Studios. Aqui, eu entrevisto mulheres pioneiras e inovadoras que ocuparam e ocupam espaços de poder para entender não só por que elas querem mudar a política, mas também como a política mudou cada uma delas. Eu andei pensando muito na Angela Davis porque minhas convidadas desse episódio do Ela Pode são duas mulheres negras que não vieram de famílias políticas, mas muito jovens se engajaram nessa luta coletiva, na militância e eventualmente na política, mas que também sabem que precisamos da liberdade individual para recarregar as forças para essa luta que é coletiva. Muito bem-vinda, obrigada pela participação, ministra Marina Silva. Primeiro, só mais uma vez dizer que estou muito feliz de estar aqui nessa conversa com você e com a Áurea. Acho que eu até estava pensando, né, quando a gente estava começando essa conversa, ainda há pouco aqui fazendo os arranjos tecnológicos, né? Tinha um programa, era uma entrevista antigamente, que se chamava Conversa Afiada. E é muito interessante, né, esse título, Conversa Afiada, porque afiada tem um duplo sentido, né? E talvez essa seja uma conversa desarmada, não afiada, mas desarmada, para que a gente possa, de alguma forma, entrar numa chave que é aquela chave mais cardíaca, sabe, do coração. E você e a Áurea me inspiram isso, não ter nenhum receio de falar um pouco do coração. Bem-vinda, querida amiga Áurea Carolina. Obrigada, Manu. Que honra. Estou tão emocionada, tão feliz de estar aqui com você e com a Marina. Muito feliz pela nossa conversa. Esse promover o encontro de vocês duas é uma das minhas maiores alegrias nessa temporada do Ela Pode, porque eu vejo conexões e me inspiro muito no que ambas fazem. Eu vou começar nossa conversa com a Marina, com a nossa ministra. Marina, é sempre muito inspirador para mim, e sei que para muitas de nós, relembrar a tua história de menina. A menina que caminhava 7 quilômetros por dia com o pai até o Seringal, no Acre, na época que a senhora teve malária, sarampo, hepatite, doenças que te causaram muitas sequelas, algumas delas que te acompanham até hoje. Depois, eu gosto de te ver e imaginar a menina que foi morar no convento, em Rio Branco, que aprendeu a ler aos 16 anos. Essa menina que entra na faculdade, vai para o grupo de teatro, entra no movimento estudantil e logo em seguida para a política partidária. Nessa tua trajetória inicial, quando que é o momento em que aquela luz se acendeu, se é que ela se acendeu, e tu pensaste assim, só tem esse caminho possível para mim? Teve algum momento que te marca nesse sentido? Eu, de fato, como você falou, né, nasci e me criei na floresta amazônica, lá no Seringal Bagaço, numa colocação de seringa que se chamava Breu Velho, com mais ou menos umas 265 famílias, e eu ainda muito pequena, eu comecei, junto com as minhas irmãs, a ajudar os meus pais, tanto na roça de subsistência quanto na extração
do látex e ir para a cidade, né, foi uma série de questões, como você já falou. Primeiro eu tinha o sonho de ser freira e cuidar da minha saúde, obviamente, por essas questões que você mencionou também. Mas quando eu conheci o Chico Mendes com 17 anos de idade, eu ainda estava no convento, num curso de formação para lideranças rurais dado pela CPT, eu acho que ali deu um estalo, sabe? Porque eu sempre fui apaixonada pela natureza desde que nasci, mas naquele encontro virou uma chave, porque eu tinha saído do seringal. Naquela época, na década de 70, os seringueiros estavam sendo expulsos de sua colocação, os antigos patrões entraram em decadência e resolveram vender aquelas imensas áreas de terra para fazendeiros do sul, do sudeste e centro-oeste, com centenas e milhares de pessoas, de famílias ali dentro, que não tinham mais para onde voltar, viviam do extrativismo. E quando isso aconteceu, houve uma resistência organizada pelo Chico Mendes, pela CONTAG, pela Pastoral, né, da Terra, o bispo Dom Moacir Grec, e eu sofria muito no convento, porque toda vez que aparecia uma notícia dizendo que tinha acontecido uma dessas resistências por parte dos seringueiros, aí algumas das irmãzinhas que eram mais conservadoras, elas criticavam. Elas diziam que o bispo era comunista, que o Chico Mendes era comunista e que essas pessoas não eram de Deus. E eu ficava muito triste, porque eu pensava, poxa, as pessoas que estão ajudando a gente, né, minha família lá e os seringueiros, não são de Deus, porque estão resistindo. E os que estão matando, expulsando a gente, tocando fogo nas casas, isso não fechava na minha cabeça. Até que um dia eu vi lá a placa do curso de liderança sindical rural com a presença do Chico Mendes e do Leonardo Boff, lá na parede da sacristia, e eu decidi fazer o curso. E nesse curso, uma chave, de fato, virou para a consciência política, mas para a política partidária, isso só foi acontecer já ali. Aconteceu em 1976, esse primeiro encontro. Depois, na década de 80 já, no processo de criação do PT e da CUT em seguida, e eu só fui me filiar ao PT em 85 e saí candidata a deputada federal constituinte em 86, junto com Chico Mendes. Mas, para mim, aquilo foi uma escolha, sabe? Era uma escolha, porque naquela época da vida, né, ir para a política institucional, me candidatar ou não candidatar, era uma escolha e um ato de consciência política, digamos, do meu compromisso com a causa da defesa da floresta, dos seringueiros, da justiça social, como eu passei a aprender dentro da CPT, né? E essa escolha tinha a ver com o fato de que a gente sempre estava reivindicando de alguém alguma coisa, de um prefeito, de um governador, de um deputado, de um vereador, alguma coisa. E eu pensei, né? Por que não? Por que não ser eleita deputada federal e ir para lá ajudar a fazer uma Constituição que assegure os direitos dos indígenas, dos seringueiros, que assegure a reforma agrária? Naquele tempo, nacionalmente, era a luta pela reforma agrária, e na Amazônia, a partir do Acre, a luta pelas reservas extrativistas. Mas aquele curso fez uma diferença, de que a consciência política, se ela não é exercida naquilo que você acha que é o melhor caminho para você fazer isso, acaba que você vira uma pessoa meramente contemplativa. E ela não tem que ser necessariamente partidária ou eleitoral. Ela tem que ser consciência política e se transformar em ato político, né, naquilo que você acha que vai ajudar a transformar as coisas. Eu fiquei imaginando um curso com o Chico Mendes e com o Leonardo Boff, Auri. Fiquei imaginando também, Marina, que deve ter sido um espaço de conforto da fé, né? Por causa do Leonardo. Ou seja, porque
esses espaços, né, em que a gente consegue se enxergar inteiro e não achar que tem que apagar uma parte de quem nós somos para se dedicar a uma nova luta, ou um novo esforço coletivo, são espaços muito importantes. E eu penso, fiquei ouvindo a Marina, Áurea, e pensando em que lugar da minha cabeça eu consigo enxergar duas mulheres com tantas diferenças de origem como mulheres igualmente inspiradoras, porque a tua trajetória, se a gente fosse imaginar opostos, né, ela é quase o oposto da trajetória da Marina. Tu vem de um grande centro urbano do sudeste brasileiro, da cidade de Belo Horizonte. Adolescente, tu te aproxima do hip hop, né, que foi o ambiente que te fez perceber como mulher negra, como ativista política, ou seja, tu tem a tua conexão com a luta política através da cultura. Como é que foi essa chegada, né? Essa chegada, assim, se tem alguma manifestação da cultura e da política no centro urbano, essa manifestação é o rap, é o break, são os elementos do hip hop, né? Que loucura, Áurea! Nossa, Manu, eu tô aqui ouvindo a Marina e pensando no encontro da cultura e da educação. Porque foi nesse lugar que eu encontrei a cultura hip hop. A Marina fala dos mestres, né, que foram mentores da trajetória dela, fala do Chico Mendes, do Leonardo Boff, né, e depois de outras pessoas Na que foram... verdade, desculpa, Aura, era o Clodovis Boff, irmão do Leonardo, Ah, né? irmão É do... o Frei Clodovis Boff, O Frei Clodovis Boff. Isso. Essa linhagem, né, da teologia da libertação que foi tão fundamental, assim, para construir outra lógica de fé e política, né? Mas essas pessoas que vão formando a gente e fazendo diferença na nossa trajetória, foi na escola pública, que eu fui encontrando, principalmente professoras, que foram me afirmando, sabe? Que foram me instigando a olhar para além da minha realidade de bairro periférico, do bairro João Pinheiro, aqui em Belo Horizonte, e me mostrando que o mundo era bem maior do que isso, assim. Eu lembro de uma excursão que nós fizemos quando Belo Horizonte estava perto do seu centenário. E, gente, eu não conhecia a Praça da Liberdade, os principais pontos turísticos de Belo Horizonte. Eu vivia num bairro periférico, não era uma criança extremamente pobre, mas vivia numa família pobre. Minha mãe passou anos desempregada, então a gente tinha alguns limites, assim, até de circulação. E essa possibilidade de conhecer a cidade não era tão presente na minha vida, nem das minhas irmãs. E essa excursão do centenário de BH me marcou profundamente, porque aí eu fui entender sobre o paisagismo de Burle Marx, sobre Niemeyer, sobre exposições no Palácio das Artes. Eu comecei a frequentar lugares que também não faziam parte do meu repertório. Aí chega no ensino médio, eu estudava no Cefet, então essa trajetória de educação pública, e tinha um professor de literatura que era muito ligado em novos movimentos culturais, nas culturas periféricas, de juventudes, e ele fez uma feira literária, o professor Camilo, e convidou uns artistas da cultura hip hop. Nesse momento eu já escutava muito rap em casa, escutava rádio, né? Gostava de poesia, gostava de arte em geral. E aí foram uns caras de um grupo de rap lá na minha escola fazer grafite também, fazer esse festival de poesia. E eu me apaixonei para sempre, me conectei com eles e passei a andar com eles, né? Conhecer a cidade com eles. E na escola, então, eu tive essa oportunidade fantástica que hoje eu valorizo tanto, né? De que a cultura educa. A vereadora Cida Falabella, que é minha parceira de história de gabinetona, sempre fala disso, né? Desse potencial emancipatório que a cultura tem a partir também da educação. E o papel de pessoas que afirmam trajetórias, né? Depois, já na universidade, tinha um professor que era muito ligado em movimentos de juventude, o professor Juarez Dairel, que pesquisava o rap e o funk e culturas juvenis, e ele era coordenador do Observatório da Juventude da UFMG e tinha um projeto de formação de agentes culturais juvenis. Então, mais um curso aí, Marina, que foi importante, sabe? Que formou uma liderança. E eu
por muita felicidade, me tornei bolsista de extensão desse curso de formação de agentes e passei a atuar com meus parceiros de movimento hip hop, sabe? Então eu estava na universidade fazendo ciências sociais e estava com a minha galera de rua também. A professora Nilma Lino Gomes também estava aí junto com a gente no programa Ações Afirmativas da UFMG. Então sempre foi muito nessa fronteira, sabe? Da escola com a rua, com a cultura, com as expressões da cidade, que eu fui me formando, assim, né? Formando um olhar sensível também, me entendendo politicamente, né? Entrando em crise também, no diálogo entre as instituições, entre os espaços, entre a minha própria realidade de família, de origem, assim. E é muito bonito reconhecer, né, o papel que essas figuras têm e o quanto que é importante a gente poder honrar e celebrar essas pessoas lindas, né, que fazem tanta diferença nas nossas vidas. Quando eu olho para vocês duas, tem duas questões que acontecem, que são marcas de vocês, que me chamam a atenção e que eu queria provocá-las. Primeiro, Áurea, lá atrás é recente, mas é mais antigo, tu foi uma das precursoras desse debate sobre a necessidade de candidaturas coletivas, né? Ajudou a fundar o Muitas, que foi um projeto coletivo que desafiou essa lógica tradicional de candidaturas individuais, de compreensão do mandato como a expressão máxima do individualismo, né? Então desafia isso e coloca no centro a ideia de que o mandato pode ser coletivo, pode ser de um projeto, pode ser de uma agenda. Antes disso, a nossa ministra Marina já ressaltava em vários depoimentos a importância de trabalhar em parceria com outros gabinetes no parlamento. Se eu não me equivoco, uma vez, inclusive, dando autoria, né, o protagonismo do projeto para outros senadores. Uma vez para o Serra, se eu não me equivoco, para ver a pauta aprovada. Ou seja, porque a pauta, o assunto, o tema, a luta, era mais importante que o protagonismo. Então, vocês duas, para mim, são referências desse fazer política coletivo. Ao mesmo tempo, com a Áurea eu converso bastante sobre isso, Marina. A Áurea provoca sobre essa localização política, esquerda e direita, né? Qual o lugar dessa agenda dela, né? Dessa agenda política que ela carrega. E tu também, lá atrás, quando a Rede Sustentabilidade, o partido político que tu fundaste, né? Com bastante idealismo e muita criatividade, né? Tu chegaste a dizer que a pauta da sustentabilidade era uma pauta que precisava transpor essas fronteiras entre direita e esquerda. Eu queria provocar você sobre isso, sobre esse tema da agenda, da coletividade, também do espaço político, né? Desses contornos que colocam e que nós nos colocamos e que vocês tentam e reafirmam e se desvencilham sempre. Marina. Obrigada, Manu. Foi muito bom poder ouvir aí a trajetória da Áurea, né? Todas essas pessoas que passaram, digamos assim, a fazer parte da sua vida, né? Que são os ideais identificatórios. A gente tem os ideais identificatórios que a família da gente cultiva nas realidades que a gente vive, mas existem alguns espaços que de fato a gente não tinha acesso. E se eu não tenho acesso, eu não tenho nem como me identificar, não tenho nem como desejar uma coisa que não está registrado em mim. De repente, esses professores, esses mestres, esses condutores, né, que pegam a gente pela mão e mostram outros caminhos, ajudam a criar também esses ideais identificatórios, que às vezes são professores, amigos, orientadores, mentores, enfim, ou pessoas que a gente observa mesmo à distância, né? Então, eu desde muito criança, eu sempre vivi no coletivo, porque a vida das comunidades tradicionais é coletiva, a vida dos indígenas é uma vida coletiva, e na periferia, com certeza, a Áurea tem histórias para contar desse espaço de ação e proteção coletiva da vida, né? Um tem café, o outro tem o açúcar, a gente troca uma colher de café, uma colher de açúcar, um vai trabalhar, o outro deixa a criança na casa por enquanto eu vou ali. Enfim, é sempre um espaço de troca coletiva. E ter vivido com meu pai, minha mãe, minha avó, meus tios, minhas irmãs, numa unidade produtiva muito isolada,
fazia com que a gente dependesse dos vizinhos, que eram muito longe, para determinadas ações praticamente impossíveis. Por exemplo, abrir uma estrada de seringa, que é encontrar as árvores no meio da floresta e fazer um caminho, uma picada assim, com uma estrada com 150 madeiras dispersa na floresta, isso requeria um trabalho coletivo que a gente chamava de adjunto, que consistia em: eu vou ajudar tu a abrir e limpar tuas estradas e depois tu vai ajudar a abrir e limpar as minhas estradas. Na hora de botar o roçado de subsistência, era a mesma coisa. Na hora de colher o arroz, o feijão, a gente juntava as pessoas, faziam ali um grande almoço, ou de noite tinha um forró, e as pessoas se ajudavam. Então, essa coisa do coletivo sempre esteve presente na minha vida. E, obviamente, que as duas coisas são importantes. É importante a autoria e é importante a realização. Mas, numa situação em que as estruturas todas convergem, tanto as estruturas políticas quanto as estruturas reais mesmo, dentro das instituições, para excluir algumas pessoas de terem essa autoria, essa realização, aí você tem que fazer ali uma avaliação de custo-benefício. Entre a autoria e criar uma linha de crédito que ia beneficiar pelo menos 100 mil famílias de extrativistas, entre a autoria e criar um subsídio para a borracha que havia perdido preço, para que essas famílias e a própria indústria extrativista brasileira não fosse completamente à bancarrota, eu fiz o custo-benefício de que era melhor, não é, compartilhar com uma outra pessoa essa autoria. E essa pessoa foi o Serra, porque ainda que ele fosse uma pessoa de um outro partido, com uma outra abordagem ideológica, mas a gente sempre teve uma relação de muito respeito. E na hora que eu percebi que se fosse eu ou o Suplicy que apresentássemos ou fizéssemos no plenário a defesa da proposta, nós iríamos ser derrotados só pelo fato de sermos do PT, só pelo fato de eu ser ambientalista. Então, eu conversei com o Serra e ele disse: não, pode deixar que eu faço a defesa em plenário. E, de fato, ele fez e os projetos foram aprovados. O que eu diria hoje, o que eu digo hoje para essa realidade? Nenhuma mulher, nenhuma pessoa deve ser privado da sua autoria, porque já existe uma atitude preventiva de excluir o que você pensa, o que você propõe, só em função de não concordar com a tua ideologia ou com a causa que você defende, né? O belo não deixa de ser belo porque ele foi feito por alguém, por uma pessoa da qual eu discordo. O justo não deixa de ser justo porque foi um ato praticado por alguém que eu discordo, né? E da mesma forma que aquilo que, do ponto de vista social, é impactante, não deixa de ser impactante porque foi uma proposta que veio de uma outra pessoa. E eu vi isso acontecer quando o senador Antônio Carlos Magalhães apresentou a proposta de criar um fundo para combater a pobreza. E naquela oportunidade eu disse: eu sou favorável à criação desse fundo, só que eu acho que ele não deve ser mais uma repetição de ter um dinheiro para comprar cesta básica, para dar para o prefeito distribuir e fazer assistencialismo e se perpetuar no poder. E aí eu propus que se criasse uma comissão especial de combate à pobreza, uma comissão mista de 7 senadores e 7 deputados. O senador concordou, eu fui a vice-presidente dessa comissão, trabalhamos durante 1 ano, apresentamos um relatório, que esse relatório é a base das políticas sociais de transferência de renda. As pessoas podem até não levar em conta esse registro, mas especialistas como Ricardo Neri, Ana Maria Peliano, Ricardo Paz de Barros e
tantas outras pessoas, com base na experiência do Cristóvão aqui em Brasília, do Bolsa Família, e com uma experiência do PSDB numa prefeitura de São Paulo, eles propuseram que a saída não era criar um fundo para ficar distribuindo cesta básica, mas que deveria ser para um programa de transferência de renda com contrapartida simples. Esse relatório foi apresentado, isso não foi acolhido, mas depois, no governo do presidente Lula, quando teve primeiro ali a iniciativa do Fome Zero, com a nossa querida Benedita, isso evoluiu e virou um programa de transferência direta de renda com contrapartida simples, beneficiando hoje milhões de famílias no Brasil, combatendo a pobreza extrema. É claro que não é apenas esse componente da comissão, mas compartilhar a autoria, compartilhar a realização e o reconhecimento das coisas grandes é fundamental para qualquer processo coletivo, porque nada que é grandioso é fruto da ação de uma única pessoa. Tudo é compartilhar autoria, realização, reconhecimento. Isso torna as coisas mais duradouras e mais fortes. E as mulheres têm essa característica e essa maior facilidade de não querer que tudo convirja só, que haja uma convergência só para elas. Eu estou ouvindo aqui, Manu, e achando tão potente, bonito, assim, dar crédito. É uma questão de honestidade também, né? Construir coletivamente, para mim, é condição. É como eu sei fazer também. Desde o coletivo Hip Hop Chama, que foi a minha primeira escola de fazer coletivo com meus parceiros, né? Pares, jovens de tantos lugares da região metropolitana de BH, era nós por nós, fazendo. Era um espaço de jovens que tinha, sim, o suporte de pessoas adultas, de instituições, mas era muito autônomo. Até chegar na Gabinetona, né, que foi esse grande experimento de inovação democrática, assim, uma construção coletiva que vem desde o processo de construção das candidaturas até chegar nas tecnologias de mandato mesmo, assim. Claro que dá trabalho, dá muito mais trabalho fazer coletivamente, mas a gente chega mais longe, assim. É muito verdade que a construção coletiva é mais sustentável, é mais duradoura, ela é mais legítima, é mais poderosa, porque a gente vai alinhavando, né? Todo mundo chegando junto com a sua devida contribuição. E eu acho muito importante entender que tem um sentido que é da ética política e tem um sentido que é isso que a Marina trouxe, da estratégia da política também, né? Como é que a gente vai alcançando mais amplamente para ter maior impacto, para ter mais efetividade também. Então, a gente precisa construir alianças que sejam honestas, que sejam sinceras, né? E como que a gente faz isso numa parceria de igual para igual. Eu acredito muito nisso, nos dois mandatos, né? Tanto de vereadora quanto de deputada federal. A tônica do nosso trabalho era muito assim, desde proposição legislativa, né? Na Câmara dos Deputados, a gente propôs um projeto de lei de enfrentamento ao racismo institucional, em colaboração com toda a bancada negra progressista. Não fazia sentido que isso fosse um projeto de uma deputada negra. Até porque eu estou chegando agora, já tem Benedita da Silva, que é um monumento de negritude, de liderança popular, que tem tanto a nos ensinar. Tem Thalíria Petroni, tinha o nosso saudoso David Miranda, tem Rolando Silva, tinha o Damião Feliciano, outros parlamentares nesse espectro progressista que também participaram e deram mais cancha para o projeto ser apresentado, né? Então, a gente conseguiu pautar com mais força. O projeto está lá ainda tramitando, eu espero que a gente consiga retomar. Uma outra matéria foi o marco regulatório do fomento à cultura. Esse, sim, avançou, hoje já foi sancionado como lei, está em processo de regulamentação e traz novas perspectivas e novas ferramentas para o financiamento direto da cultura para os agentes culturais, principalmente agentes populares, né?
mestres e mestras da cultura popular, grupos populares, pequenos coletivos e artistas que fazem a cultura acontecer no Brasil inteiro, né? E isso é resultado das políticas de cultura viva que vieram antes, né? Então, olhar para quem vem antes, olhar para quem criou as condições que possibilitaram para que a gente pudesse estar num outro estado, numa outra formulação mais avançada, isso, é honestidade, é o mínimo. Como diz minha mãe, a gente faz mais que obrigação, sabe? Agora, Manu, em relação àquele outro ponto, né? Fazer coletividade e esse tensionamento de um progressismo de esquerda, né? Eu fico com aquela frase da Sueli Carneiro, que entre esquerda e direita continuo preta, né? Continuo uma mulher negra periférica, de origem trabalhadora, uma feminista. É importante para mim me colocar e me compreender e saber do meu fazer político a partir dessas referências, antes de tudo. Porque, muitas vezes, as esquerdas acabam sendo muito limitantes em algumas formulações, né? Acabam trazendo questões teóricas que geram impasses, e eu estou muito preocupada com resolutividade, com a prática política e com uma ética política que é voltada para problemas reais, né? Como que a gente cuida das pessoas, cuida da vida, como é que a gente propõe políticas públicas, como é que a gente avança em direitos, em proteção social. Resolutividade, que é um termo que eu aprendi com meu mestre Nego Bispo, né? Saudoso Nego Bispo, quilombola, que viveu no Piauí, que também nos deixou tantos ensinamentos. Então, eu estou muito mais afim e curiosa de saber como é que a gente inventa esses possíveis, né? Essas coisas muito práticas que melhoram a vida das pessoas, como que as pessoas se sentem mais confortáveis e mais amparadas nesse mundo de tanto adoecimento, de tantas crises, de tantas incertezas, inseguranças, né? As pessoas estão adoecendo. Então, acho que as políticas precisam também endereçar uma política de cuidados na subjetividade, né? Quando a gente fala dessa ética feminista dos cuidados, é também para olhar para esse lugar das relações, né? E as políticas não vão ser só materiais, de bem-estar material, mas elas vão dizer também da qualidade da nossa vida por inteiro, né? Então, eu acho que muitas vezes as esquerdas perdem a oportunidade de olhar para isso na integralidade. Obviamente, as lutas feministas, transfeministas, antirracistas, indígenas, populares vão pautando tudo isso, vão pressionando essas questões. Mas é muito de fora para dentro, sabe? Eu vejo que a institucionalidade dos partidos ainda é muito refratária e é pautada na lógica da competição. A competição por recursos, a competição por protagonismo, a competição por quem aparece mais. Essa é uma lógica cruel, neoliberal, assim, né? Os partidos de esquerda criticam tanto isso, mas isso está tão presente internamente. E é importante a gente poder dizer, com liberdade e com tranquilidade, que isso acontece e que, se a gente não transformar essa lógica, não vai ser possível nem a gente transformar o sistema político, né? Eu tenho criticado muito a lógica dos partidos exatamente porque eles são uma barreira muito concreta para o avanço das mulheres, de mulheres progressistas, dessas maiorias sociais chegarem à política institucional. Eu vejo que a rede, com a sua origem, né, Marina, a ideia de um partido de novo tipo, traz essas preocupações. Outros partidos também, eu fiz parte do PSOL, o PSOL também enunciou um pouco esses ideais e essas preocupações, mas é bem verdade que, à medida que disputas por recursos, disputas por visibilidade, entre outras coisas, vão aparecendo, isso tudo também vai ficando prejudicado. Então, fazer esse debate, eu acho que é para ontem, né? Porque a gente precisa urgentemente reocupar espaços que tão negados, tão sitiados, porque senão a gente não muda essas outras coisas que a gente quer, né? De direitos, de política pública, de bem viver para todo mundo. Manu, posso só Claro. nessa questão, né, da quadratura ideológica, política, que muitas vezes há uma exigência, né, onde você se situa naquele momento, né, como vocês lembraram aqui, esquerda ou direita, e eu sempre respondia que eu queria estar à frente, né, adiante disso, porque a luta socioambiental, ela realmente é uma luta que tem que ser para todos.
é claro que ela não vai ser para os negacionistas. Infelizmente, eles negam a realidade, o princípio de realidade. Mas qualquer pessoa que não nega o princípio de realidade, essa pessoa vai se deparar com os grandes incêndios e vai dizer alguma coisa está errada. Vai se deparar com a seca na Amazônia e verificar rios caudalosos com apenas 70 centímetros, 75 centímetros de lâmina d'água. Vai se deparar com o aumento da temperatura e ondas de calor, que faz com que a gente tenha, em algumas regiões do Rio de Janeiro, uma sensação térmica de quase 60 graus, vai se deparar com o fato de que 20 milhões de crianças e adolescentes e jovens estão estudando em escolas não climatizadas, com gravíssimos problemas para essas crianças nas ondas de calor. Então, se você não é negacionista, mesmo que você tenha uma posição ideológica de centro, de direita ou de lado, você tem que ter bom senso e dizer o que eu posso fazer para ajudar a resolver um problema dessa magnitude. E aí que eu entro com essa ideia de que existem momentos na vida, na história da humanidade, que o mais importante é a gente preservar a vida e as condições em que a vida nos foi dada. Depois a gente diverge lá na frente. A gente está vivendo uma emergência climática e eu tenho defendido, né, e é uma palavra que eu inventei, né, o sustentabilismo progressista, mas nem todos vão ser sustentabilistas progressistas. Alguns vão ser sustentabilistas conservadores. Eles não estão preocupados com temas em relação ao combate ao machismo, ao racismo, não estão preocupados com a distribuição de renda, as desigualdades, mas tem que estar preocupado de que, sem um clima equilibrado, não tem nem como ter vida. Então, nesse momento, é preciso que a gente tenha um grande encontro, uma convergência, para que, da mesma forma como no passado, a maioria, todos eram desenvolvimentistas, tanto esquerda, quanto direita, quanto centro, eram desenvolvimentistas, tinha uma visão linear do desenvolvimento. Uns pelo lado da visão socialista, outros pelo lado da visão capitalista. Hoje, todos que não são negacionistas têm que ser sustentabilistas. Uns serão progressistas, outros serão conservadores, mas não tem como continuar com 30% da capacidade de regeneração do planeta já comprometida, ultrapassar 1,5 grau de temperatura, desertificação, perda de biodiversidade. É preciso que a humanidade se conecte naquilo que é a nossa base comum. Somos seres humanos, temos consciência do que estamos afetando e do que estamos afetados, e de que a vida não é apenas a nossa vida, são todas as formas de existência, não só a vida, mas também todas as formas de vida e de existência, que é o que faz com que a gente possa viver aqui. Eu sempre digo que a vida é um milagre, porque se você pensar que o alinhamento dos planetas, as chuvas, os períodos de seca, de plantio, de colheita, tudo isso tem um alinhamento perfeito na natureza. Para quê? Para que a vida aconteça. Eu estava te ouvindo, Marina, e pensando nessa possibilidade da gente se encontrar, né? Nós somos mulheres de tempos na política diferentes. Tu vieste antes, a Áurea veio um pouco depois de mim. E eu me lembro que na pandemia, e olha que na pandemia ainda não tinha vindo a cheia, né? As enchentes que afetaram Porto Alegre. Eu vivi algo que foi quase como uma epifania, para usar uma expressão tua, porque eu fiquei me ensaiando para saber como que eu podia te escrever para dizer que eu tinha perdido muito tempo sem te ouvir, né? Porque eu acho que eu nunca falei sobre isso publicamente, mas num certo dia eu acordei e pensei, meu Deus, eu devia ter lido a Marina, eu devia ter ouvido a Marina, eu devia saber quem a Marina estava lendo, para entender mais a sério o que estava acontecendo. E isso gera um tipo de encontro, né? Que é o encontro de um lugar comum, do esforço de um sonho comum, de uma agenda comum para o Brasil, para as futuras gerações, para as nossas crianças, né? Para o Jorginho da Áurea, para a Laura, para o Gui, para os teus netos, para as pessoas que vieram antes. É por isso que eu quero falar com vocês de futuro.
porque eu poderia ficar horas conversando com vocês também sobre o passado, né? Sobre um passado de violência que vocês sofreram e sofrem, de ataques, de desinformação, de campanhas que nós fomos deixando passar e aí foram vindo cada vez com, né, com menos regramento e com menos limites, porque nós deixamos passar, né? Mas eu preciso falar de futuro antes de encerrar. Vocês têm trajetórias que são marcadas por algo que eu acho em comum comigo, que é um desapego à posição do parlamento, a esses espaços de disputa de poder, mas também ao reconhecimento do protagonismo que tem, né? Eu nunca vi vocês fugirem de nenhuma das grandes batalhas, ao contrário. Eu olho para ti, Marina, e vejo tu vindo, né, e nos ajudando num dos momentos mais difíceis da história do Brasil, quando nós precisamos repactuar para buscar salvar a nossa democracia. E vejo uma das tuas identidades mais atacadas, para usar um termo simplista, que é o fato de tu ser uma mulher evangélica, ser talvez uma chave, né, mais uma vez, assim como foi a questão ambiental, para a gente compreender esse país e pensar em futuro. Como tu vê o teu papel nesse futuro que está sendo construído pelas nossas mãos agora? Tu não me escapa, Áurea, eu já falo contigo, espera aí. Eu fiquei até emocionada, né, quando você falou isso, porque é preciso ter uma dose de profunda humildade para dizer isso que você está dizendo. Poderia ter ouvido mais, e eu nunca me esqueço da campanha para presidente, quando eu era candidata, e o Haddad, e você era vice do Haddad, e que fomos para um debate no Rio de Janeiro, e que você entrou com uma criança assim, segurando a criança num lado, e a criança não queria ir para o braço do assessor de alguém, e você ficou com a criança aqui e fazendo discurso. E eu fiquei tão comovida com aquela cena, não é? De uma mulher jovem com uma criança pequena. Eu, né, muito jovem, com filhos, também fui à frente e estamos aqui hoje. Então, eu tenho profunda gratidão por essas gerações que vieram e que têm essa avaliação de se ver, de se perceber, de se reavaliar, de começar tudo de novo, como dizia uma psicopedagoga, amiga minha argentina, Alicia Fernandes, né? Então, eu sou grata porque ter essas mulheres jovens como vocês são, né, levando esse bastão e sem negar o pioneirismo. As pioneiras vão errar, eu, a Benedita, a Marta Suplicy, a Jandira Fegali, um monte de gente, né, porque a gente foi pioneira, né? Heloísa Helena, todo mundo que foi pioneiro. Mas o bom é a gente poder fazer essa aprendizagem, né, de poder dizer, poxa, eu posso, em cima dessa conquista, ir além. E o que a gente quer é que vocês, as mulheres jovens, possam ir além. Por isso que quando a Áurea ganhou, e aí o Zé Gustavo, viu, Áurea, que me ligou e falou, Marina, olha, a Áurea, ela vai fazer o mandato coletivo, porque a gente tinha pensado isso lá atrás, na rede, né, dos mandatos coletivos, de fazer essa disputa dessa forma. E a gente ficou muito feliz. Então, tinha um ATL, e coincidentemente está acontecendo o ATL. E eu nunca me esqueço que eu fui para o ATL e a gente se encontrou, não foi, Áurea? E a gente se deu um abraço e eu pensei, a Áurea vai precisar de muito cuidado, porque esse é um ambiente, às vezes, muito desconstrutor de relações e daquilo que a gente pensa que aproxima, que talvez afaste. Mas eu, como mulher de fé, eu sei que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, e mesmo se porventura a gente não tiver nenhuma fé, né, Deus ama todos nós. E eu sei, né, que há um milagre da gente ser conduzido para onde a gente pode dar a nossa melhor contribuição, né? Então, aos 67 anos agora, eu comecei tudo isso, né, com minha primeira candidatura, eu tinha 26 anos para deputada federal constituinte,
Depois eu fui a senadora mais jovem e até eu brinco, né, que às vezes o pessoal dizia: "E agora a senadora mais jovem do Brasil", só que já eu tô assim, né, eu digo: "Gente, para com isso, não fala mais isso, porque as pessoas vão pensar maluco", né. Acontece o mesmo comigo até hoje, Marina. Pois é, isso foi em 1995, agora já passou, né. Então, Manu, eu quero dizer para você, né, que o futuro é a gente poder, continuar persistindo. A vida é persistência, não é otimismo, não é pessimismo, é persistência. Às vezes, nas situações mais otimistas, a gente tende a se acomodar, mas a gente tem que persistir. E às vezes, nas situações mais pessimistas, a gente tende a desistir, mas a gente tem que persistir. O que fez a diferença para acabar com o apartheid foi persistência. Se o Mandela fosse se orientar por otimismo, talvez nunca tivesse acontecido. Se o Gandhi fosse se orientar por otimismo, nunca tinha vencido o império da colônia que os massacrava. Se o Chico Mendes fosse se orientar por otimismo, a mesma coisa. Então, a vida é insistência, a vida insiste, certo? E as coisas boas que promovem e sustentam a vida precisam desse nosso, dessa nossa insistência, que às vezes é alegre, às vezes pode ser triste, às vezes pode ser em ambiente de tensionamento, mas sempre com a clareza daquilo que disse o Bauman, né, no seu livro Em Busca da Política, né, de que se a política for apenas para juntar pessoas para fazer mais do mesmo, ele pergunta: para que serve a política? A política é a arte de juntar pessoas para fazer aquilo que ainda não foi feito, preservar o que foi feito e que tem, digamos, uma ontologia positiva ao longo da história e de mudar aquilo que foi feito, não é, quando não deu certo, e ter a coragem de fazer tudo de novo, novo. Áurea, eu estava ouvindo a Marina e pensando nessa insistência, nessa persistência, né? Nesse saber que a luta é grande e poder se recolher para criar o casco que protege a essência. Eu ouvi isso ontem e me ficou marcado, porque às vezes a gente pensa que esse casco é para nos tirar a essência, né? E eu gostei dessa ideia de que a gente se fortalece para proteger o que tem de melhor, para proteger o que a gente é. Hoje tu dirige o Nossas, uma organização super importante para o Brasil, para a sociedade civil, para as nossas lutas, mas alguns dias tu voltou para as redes sociais, tá animada, fez? O pessoal aqui, Marina Áurea, voltou para as redes sociais, parecia que ela tinha renascido. Eu falei, nossa, essa geração nova, esse negócio de rede social é sério mesmo, parecia o renascimento da Áurea. Era quase como se fosse uma mensagem cifrada. Opa, meninas, crianças, voltei, como diria um personagem da minha infância na televisão. Eu quero te ouvir sobre esse futuro que é coletivo, mas que também passa pelo teu papel, pela tua relevância, por tu estar inteira contribuindo conosco. Ai, Manu, que coisa linda. Eu tive que juntar os meus caquinhos, né? Quando a Marina fala que me viu na TL e sentiu que eu precisava de cuidados, foi isso mesmo, né? Foi na TL de 2022. E foi um momento muito bonito ali com a mulherada indígena que construiu essa força de ocupação da política institucional tão maravilhosa, né? Nós temos hoje nossa ministra Sônia Guajajara, nós temos a nossa presidenta da FUNAI, Joênia Wapichana, que foi minha colega na Câmara dos Deputados, uma querida que eu amo muito. Nós temos a deputada Célia Chacriabá, representando Minas Gerais. E essa retomada indígena na política institucional diz também de uma outra forma de existir na política, né? Eu aprendo muito com as mulheres indígenas. E Marina tem essa confluência, né, com as mulheres indígenas, com as mulheres da floresta, que também é muito tocante. Ô Marina, eu também quero te dizer uma coisa, muito na linha do que a Manu trouxe. Eu fui me dar conta
da sua grandiosidade depois que Minas Gerais foi soterrada pelo Mar de Lama. Eu não era uma ativista ambiental. Eu venho dessa cultura urbana, periférica, de outras vertentes, né? E quando aconteceu o crime da Vale, em Brumadinho, eu estava assumindo o mandato de deputada federal e foi incontornável. A gente precisou se haver com a agenda de proteção e reparação para os atingidos, as populações atingidas pelo crime da Vale, né? Já tinha acontecido em Mariana, então como que a gente se colocava à disposição e aprendia junto com essas lutas e foi incrível, formidável, e até hoje isso transformou para sempre a minha trajetória, né? Hoje eu considero que é o que vai na frente, assim, a luta por justiça climática, eu acho que puxa todas as outras nesse tempo que a gente vive hoje, né? Então, eu ali comecei a refletir sobre você, né? E comecei a te buscar muito, assim, secretamente, né? Pensar, meu Deus, como a Marina é necessária, né? Não só a Marina, mas todo esse ecossistema junto de Marina, né? E aí fui me lembrar de como em 2014, eu jovem, empolgada com campanha, né? Fazendo campanha, eu nunca fui filiada a partido antes de me candidatar em 2016, mas eu estava ali fazendo campanha para a Dilma e tal, e eu acabei entrando no embalo de notícias falsas, de difamação, e acreditei que aquela versão totalmente distorcida que foi apresentada sobre você poderia ter alguma verdade. Que equívoco, que tristeza, como que uma geração foi contaminada dessa forma, como que esse instrumento tão abjeto foi utilizado na política brasileira, no campo progressista, e que resultados danosos isso produziu, né? Então, acho que é preciso fazer esse disclaimer aqui, porque há muito que se reparar também nesse campo, né? E o valor das trajetórias, o valor das reputações, a integridade. Acho que você tem isso de maneira tão linda, tão sublime, e esse reconhecimento precisa ser feito, sabe? Essa nossa geração, a minha geração, que está na casa dos 40, ou talvez até um pouco menos, precisa muito, assim, dar o devido valor a você, né, a Marina, e a essas pessoas que vêm trabalhando insistentemente por essa agenda. Mas, Manu, eu trabalho no Nossas, juntei meus caquinhos, né, depois da decisão de não me recandidatar, e foi muito importante, foi a melhor coisa que eu podia fazer, porque aí eu pude me recompor, pude me recolher, pude refletir sobre o que vivi, né? O tempo da elaboração é sempre mais lento que o tempo da experiência, né? A experiência pode passar, assim, num lampejo, mas a elaboração, ela pode ser demorada, porque a gente precisa ir, voltar, fazer uma autoavaliação, né? Precisa refazer também as nossas práticas, dá trabalho quando a gente se investe mesmo, né, desse exercício de autocrescimento, né, de autoamor, assim, como um olhar crítico sobre a gente. E tem sido incrível, assim, eu aprendi algumas lições, e uma delas é que o meu bem-estar, a minha saúde mental é tão importante quanto a minha atuação para fora, né? O trabalho que eu faço coletivamente precisa estar ancorado nessa inteireza, né? Cuidar das minhas plantas, cuidar do meu filho, estar bem na minha casa, com a minha família, com os meus amores. Isso não é menor, pelo contrário. Se eu não tenho isso, eu não consigo estar bem politicamente, né? Essa política dos afetos, que era algo que a gente trazia na história da Gabinetona, é uma política dos afetos emancipatórios, como a Nilma Lino Gomes ensina também, né? Porque não é qualquer tipo de afeto. Os afetos odiosos são trabalhados pela extrema-direita naquilo que a gente tem de mais sombrio, né? Então, como que a gente trabalha esses afetos que produzem a tal da alegria política que a Márcia Tiburi também ensina pra gente, né? E no Nossas, a gente hoje faz campanhas de mobilização social, a gente trabalha com agendas de comunicação estratégica, né? Como que esses temas de justiça climática, justiça racial e de gênero no marco da democracia vão ser fortalecidos, principalmente
no local, né, nos territórios, nas cidades. E a gente trabalha em coalizões nacionais por determinados temas. Agora mesmo a gente está produzindo uma campanha para defender a Amazônia sem petróleo. A gente acredita muito que é fundamental que a sociedade se mobilize. Existem várias iniciativas em andamento, então a gente quer chegar junto e contribuir desde o nosso saber fazer para potencializar todo esse levante da sociedade civil brasileira para que não se avance nessa agenda regressiva de exploração do petróleo na margem equatorial. A gente acredita muito que não combina com esse momento histórico. O Brasil vai sediar a COP30, um momento de emergência climática, aquecimento global. Não faz o menor sentido continuar investindo na matriz que nos trouxe até esse estado colapsado de coisas, né? Então é por aí. E sobre futuro, Manu, eu estou muito na força de amparar mulheres progressistas na política, por meio do trabalho que se faz na sociedade civil. Existem várias organizações fantásticas que fazem um trabalho admirável. Eu quero citar o seu instituto, Manu, e se fosse você, Mulheres Negras Decidem, Rede A Ponte. Ai, gente, tem tantas aqui que agora estão me escapando, mas iniciativas que estão há bastante tempo trabalhando formas de formar lideranças, apoiar mandatos de ativistas, mulheres ativistas, lideranças populares, de fazer incidência para melhorar a legislação brasileira, né? É um tema que eu tenho sempre batido na tecla, é o absurdo das anistias partidárias, né? A cada eleição, na sequência, o Congresso vota aquela anistia geral e irrestrita para perdoar os partidos que não cumpriram cota de gênero, que não cumpriram financiamento eleitoral adequado para mulheres e candidaturas negras. E é inaceitável que o Brasil continue tolerando isso, né? Como que o Supremo Tribunal Federal, como que as instâncias que vão defender os valores da Constituição não vão definitivamente se posicionar sobre isso. A gente está muito preocupada com esse tema e tem várias organizações que fazem esse trabalho. Então, essas organizações precisam de mais suporte. Elas são a parte vibrante da sociedade civil que está preocupada com a qualidade da representação no sistema político e fazendo por onde. Então é por aí que eu estou atuando e muito mais fortalecida. Você tem razão, né? Essa casquinha de fora hoje está um pouco mais preparada para lidar com esses desafios, né? E eu me sinto também amparada, né? Com pessoas que gostam de mim, cuidando de mim para fazer tudo isso. Eu só queria dizer uma coisa, né, que eu acho que foi muito boa a nossa conversa. Você é uma excelente entrevistadora e estar aqui com a Áurea sendo entrevistadas por você foi, digamos assim, como que você foi desenrolando um novelo. Mas eu acho que a coisa mais bonita que aconteceu aqui entre nós foi a gente ter tido essa capacidade que talvez só as mulheres possam fazer isso que aconteceu aqui e que eu queria chamar a atenção, né? Foi a gente mostrando para o Brasil que a gente precisa se reconciliar, sabe? Se reconciliar com a gente mesmo, se reconciliar com a natureza, se reconciliar com a ciência, com a verdade, com respeito à espiritualidade, com as orientações sexuais diferentes. A gente precisa de reconciliação e eu acho que o teu depoimento, Áurea, me deixou muito emocionada, e da Manu, né? Porque eu também me sinto assim, né? Nesse processo, e eu acho que a gente teve uma reconciliação coletiva, sabe? Agora, em 2022, de alguma forma, quando eu e o presidente Lula conversamos, a gente se reconciliou e foi uma reconciliação coletiva. Eu saí no dia seguinte, após a nossa conversa ali no Ibirapuera, e as pessoas vinham emocionadas me abraçar e diziam: que bom que vocês conversaram, que bom que vocês estão juntos, né? E sempre que as pessoas me perguntavam, e aí, como é que foi? Eu digo, a conversa foi em 2 tempos. Uma conversa privada,
que foi privada, não tem o que dizer, né? E uma conversa pública. Mas a conversa pública só foi possível pela qualidade da conversa privada. E eu acho que o risco à democracia, o risco que a gente passou com a pandemia, o risco que a gente está vivendo com a emergência climática, precisa de uma reconciliação e não de mais guerra bélica, não de guerra tarifária, nem de guerra política, pequenas guerras que estão sendo feitas o tempo todo. Precisa de reconciliação. Inclusive, a gente se reconciliar com a humildade. Ninguém consegue fazer nada sozinho. As coisas são tão grandiosas que, se a gente não se encontrar para fazer juntos, não tem como ser feito. Então, eu só tenho a agradecer, mas eu acho que vocês trouxeram aqui, né, esse reconciliar da gente. Não é unilateral isso, eu com você e você comigo. Não é? É essa essência de quem defende a justiça, de quem defende a verdade. A democracia não pode usar nenhuma arma que não sejam essas. Obrigada, Marina. Quero agradecer muito vocês duas. Eu olho para vocês e me ocorre a palavra dignidade, né? A gente sempre fala nas tuas costas. A gente usa esse adjetivo para se referir a ti, Marina, como tu és digna, né? E como a Áurea é digna, e eu tenho uma figura que para mim é a figura mais potente que existe, seja para pensar em Deus, seja para pensar na vida, que é aquela pequena flor com caule muito fino que brota entre as pedras duríssimas no concreto. Às vezes a gente está andando e o concreto rui na cidade grande e tem uma única florzinha, né? Às vezes ela é amarela, às vezes ela é lilás, mas ela sai daquele solo, ela resiste porque a força dela, que é a força da vida, é realmente muito forte, né? E eu olho para vocês e automaticamente penso nisso que talvez seja o meu lugar, assim, de esperança com relação ao mundo, olhar para aquela planta e pensar, ela vem, apesar da dureza do concreto, apesar da pouca possibilidade da vida, essa flor floresceu e vocês florescem, né, e dão esperança de que o nosso país, de que a nossa sociedade, de que o mundo floresça, apesar da dureza do tempo que a gente vive. Muito obrigada, foi uma alegria conversar com vocês. Obrigada, Manu. Obrigada, Áurea querida. Obrigada, meninas lindas, maravilhosas. Amo vocês. Eu sou Manuela Dávila e o Ela Pode é um podcast do Instituto E Se Fosse Você, produzido pela Zarabatana Studios. Direção e roteiro, Carol Pires. Edição e sonorização, Eduardo Gomes. Produção de Guy Ledo e Luísa Fritzen. Estratégia de comunicação, Marina Lopes Correia. Produção executiva, Ana Caroline Andres, do Instituto E Se Fosse Você. Siga aqui o nosso feed para receber notificações sobre novos episódios e nos ajude indicando essa entrevista. Até a próxima!